Queria começar esse vídeo pedindo desculpa a você. Desculpa porque um amigo meu, pessoal, veio hoje me cobrar. Tiago, você no vídeo de ontem convidou a gente a assistir 2 julgamentos no STF, mas na verdade só ocorreu um. E aí foi uma desinformação sua. Eu perdi meu tempo tentando assistir 2 julgamentos, quando na verdade só ocorreu um. Então, publicamente, peço desculpa pela informação. Mas quero argumentar em relação a esse meu amigo. Ocorreram 2 julgamentos sim, só que o segundo foi suspenso e irá ser retomado hoje. Mas vamos por ordem. O primeiro foi em relação à CPI. Como eu havia falado no vídeo de ontem, entendo que esse julgamento da CPI, da pandemia lá no Senado, não deveria nem ter ocorrido, justamente porque perdeu o objeto. A partir do momento que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, instalou a CPI, perdeu o objeto, o mandato de segurança do Cajuru. Então, ontem não deveria nem ter ocorrido o julgamento. Mas, como foi pautado e foi julgado, 10-1, há consequências jurídicas. Não para esse processo em si, porque, como eu já falei, já foi criada a CPI, mas para futuros processos foi aberto um precedente. Ou seja, quando algum senador pediu a CPI e atender todos os requisitos constantes lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, já tem um precedente no STF que é dever do presidente da Câmara ou do Senado abrir a CPI, instalar a CPI. Mesmo que depois a CPI não dê nada, mas tem que instalar. Ou seja, não é um ato discricionário do presidente da Câmara ou do Senado. Um ato discricionário que eu falo é aquele ato que ele cria se quiser. Ele aceita o pedido da criação do CPI se quiser. O STF deixou claro na decisão de ontem que não é discricionário. Ou seja, o presidente da Câmara ou do Senado, atendidos os requisitos da Constituição, tem que instalar a CPI. Mas em relação ao segundo julgamento, que meu amigo questionou que não houve sim. E aqui eu vou explicar o que houve. É que, na verdade, eram 3 recursos envolvendo os processos do Lula, que chegaram até o Supremo, chegaram ao plenário do Supremo. E o primeiro recurso foi justamente do Lula e foi analisado ontem. O Lula arguía que a matéria não deveria ter sido levada ao plenário, deveria ter sido encerrada na segunda turma. E o plenário decidiu por 9-2 que os recursos, tanto esse primeiro quanto os outros 2, podem sim ser analisados pelo plenário, de acordo com o próprio regimento interno. E aqui eu cito não só o artigo 21, inciso 11, que foi citado pelo Edson Fachin, mas também o artigo 22 do regimento interno. Os 2 artigos, você analisando conjuntamente, dizem que sim, o relator do processo de um habeas corpus pode afetar o pleno um recurso do habeas corpus. Ou seja, se há um habeas corpus, o relator analisou, a turma analisou, mas houve recurso, o relator daquele recurso pode levar ao pleno. Isso é o que consta no artigo 21, inciso 11. Mas o artigo 22 fala que ainda é de competência do pleno matérias de grande relevância, de grande interesse, principalmente constitucional. E aqui é o artigo que eu imputo mais importante a todos os recursos do Lula, mas não por ser o ex-presidente Lula, não a pessoa do ex-presidente, mas sim porque eventual reconhecimento de incompetência da 13ª Vara do Paraná para alguns casos da Lava Jato, ou você acolher a suspeição do Moro, pode afetar diversos processos da Lava Jato. Ou seja, diversos casos, não só do ex-presidente, mas de outros réus, podem ser anulados, porque abre-se um precedente. Então aqui sim está a grande relevância jurídica, constitucional e sim política, porque envolve diversos casos de corrupção aqui no país. Então tem grande interesse público e nacional. Então, na minha singela opinião, o plenário acertou, esse placar de 9-2 foi certo e imputou a primeira derrota ao ex-presidente Lula. Só que, vale lembrar, hoje serão julgados os outros 2 recursos que estão vinculados a esse primeiro. Um do Lula e o outro da acusação. O da acusação quer que seja revista a declaração de incompetência da 13ª Vara lá Federal do Paraná, que foi dada pelo Fachin. O Fachin declarou a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal do Paraná em relação aos casos do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. E aí, o MPF, a Procuradoria Federal, quer reforma, falando que o juízo da 13ª Vara é competente. E perceba, aqui eu estou falando do juízo da 13ª Vara Federal do Paraná. Não estou falando do ex-juiz ou ex-ministro Sérgio Moro. São coisas completamente diferentes. É o juízo, é a vara se é ou não é competente. Enquanto o recurso do Lula
quer que sim, seja mantida a incompetência do juiz da 13ª Vara, mas quer a reforma da decisão do Fachin para que os outros 14 processos que o Fachin falou que estava sem objeto, ou seja, extinguiu porque estavam sem objeto, e aqui está incluso o processo da suspeição do Moro, sejam revistas. E aí sim, depois de ser analisada a competência da 13ª Vara Federal, que se analise os outros 14 processos, mas não extinguir os 14 processos nessa decisão da incompetência. Aqui, na minha singela opinião, temos que analisar o processo tecnicamente, sem olhar outra parte ou sem olhar qualquer consequência jurídica da decisão. Então perceba que o processo está tratando da competência de uma vara, não do juiz. Primeiro tem que ser analisada a competência. Se você ingressou com a ação na vara correta, justamente para respeitar o princípio do juiz natural, que todo juiz tem que ser competente para julgar aquele processo e deve ser imparcial. Então, processualmente, tem que se analisar primeiro se aquele juiz é competente até para receber o processo, receber a denúncia. Se não é, aqui não cabe analisar mais nada, nem mesmo se ele é impedido ou suspeito. Porque impedimento e suspeição, o processo deve correr naquela vara, mas que a pessoa do juiz que está decidindo aquele processo seria suspeita ou impedida, mas a vara é competente, vem um substituto ou vem um terceiro juiz delegado para substituir naquela vara, mas a vara seria competente. Então, tecnicamente, primeiro temos que analisar a competência da vara. Se a vara não for competente, não cabe analisar suspeição ou impedimento. Todos os atos, desde o recebimento da denúncia, são nulos, ou seja, não há que se analisar um aspecto subjetivo da pessoa do juiz, uma vez que a vara é totalmente competente. Então, na minha singela opinião, se for acolhida, se for mantida a incompetência, sim, perde-se o objeto qualquer outro processo vinculado ao Lula e ao juízo da 13ª Vara que não envolva a Petrobras. Sítio, o triplex, todos esses são nulos. Vai-se para Brasília, em que pese o MPF, a Procuradoria Federal, falar que se lá no Paraná for nulo, for incompetente, o processo tem que ir para São Paulo, porque esses dois imóveis, o sítio Atibaia e lá o triplex do Guarujá, estão em São Paulo, então a competência seria do juiz de lá. Mas não vou nem entrar nesse mérito, vamos focar aqui, sim, se o juiz do Paraná é competente ou não. Se o juízo não for, remete-se para Brasília. E lá em Brasília, o novo juiz federal pode analisar se aproveita ou não as provas. Mas se o STF acolher o recurso da Procuradoria Federal, ou seja, do MPF, e falar que a 13ª Vara não é o Moro, a 13ª Vara Federal do Paraná é competente, aí sim cabe você discutir a suspeição do Moro, porque a vara era competente. Temos que analisar agora a pessoa do juiz, se durante o processo ele foi suspeito ou não foi, se tiveram fatos que levaram à sua suspeição ou não, tudo conforme a lei. Então temos que ter prioridades, temos que seguir uma sequência lógica. Primeiro, analisar a vara. A vara sendo competente, analisa-se a pessoa do juiz. Mas se a vara sequer for competente, não há que se analisar nenhum aspecto subjetivo do juiz. Tem que pegar o processo, anular e remeter para o juízo competente e esse juiz sim, seguir com o processo, acolhendo, absolvendo algumas provas ou não. Tudo depende da sua convicção. Mas, em que pese a minha singela opinião ser assim, acho que hoje no plenário do Supremo vai ser mantida a incompetência da 13ª Vara Federal do Paraná, mas deve ser analisada a suspensão do Moro, deve ser mantida a suspensão do Moro. Isso em que pese todos os aspectos jurídicos e técnicos que eu trouxe aqui. Mas somente para encerrar o vídeo e falando em suspeição, me chamou muita atenção nos julgamentos de ontem a postura do ministro Ricardo Lewandowski. Ele a todo momento parecia mais um advogado de defesa do Lula do que um ministro. Como eu falei, o ministro tem que ser imparcial. Ele não pode tomar partido de um lado ou do outro. Se ele acha que há uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, ele vai e registra no seu voto, registra na ata de audiência. Mas não ficar tomando partido, defendendo declaradamente uma parte ou outra. E aqui eu não vou nem falar qual a parte, se é o Lula, se é outra parte. Não pode defender uma parte. O ministro, assim como o juiz Sérgio Moro, tem que ser imparcial. Se está sendo analisada a imparcialidade do Moro, com a sua suspeição, também, na minha singela opinião, deve ser analisada a postura ontem do ministro Ricardo Lewandowski.
E aqui não estou nem indo contra o ex-presidente Lula, não vou nem entrar no mérito da pessoa, mas sim da atuação do ministro Ricardo Lewandowski, não importando defendendo quem, mas ontem ele estava atuando como se fosse advogado. E isso sim, na minha singela opinião, também pode ser enquadrado como uma imparcialidade, ou seja, pode ser suscitada a sua suspeição desse julgamento. Mas esse ponto que eu acabei de levantar tem que ser arguído no processo e sim, ser analisado pelo próprio plenário do Supremo, em que pese eu achar difícil alguma parte arguir, e mesmo ser analisado pelo Supremo, entendo que sim, já que está analisando a conduta de um juiz, tem que ser analisada a conduta de um ministro também, porque como eu sempre falo aqui no canal, eu quero que se investigue tudo e a todos, não importando quem seja. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.